Olha, para quem só assiste e só sabe da história do título, tudo isso foi... Começou uma nova visão de reformulação total na época. Eu era adolescente, mas eu me lembro muito bem. O senhor Rubens Francisco Minelli foi técnico do Internacional, foi bicampeão pelo Internacional em 1975, 1976, e o São Paulo contratou o Rubens Minelli para que pudesse fazer uma nova geração, um novo pensamento dentro do São Paulo, com as peças que o São Paulo já tinha, mas com uma nova concepção. E o Minelli, eu já disse isso para ele em algumas oportunidades e gostaria de deixar isso registrado para sempre, foi um dos maiores técnicos que eu já vi em toda a história, de tudo que eu me acho um cara que conhece um pouco de futebol. Não conheço muito, mas conheço pouco. E de tudo que eu vi no futebol, o Minelli é um dos maiores de todos os tempos. Porque para aquela época, hoje é fácil você falar, hoje você tem televisão ao vivo, você tem internet, você tem maneiras de comunicação totalmente amplas e que você fica conhecendo. Naquela época você não tinha isso. E o Minelli era muito à frente do tempo dele. O Minelli não foi bicampeão brasileiro à toa. Só que ele não tinha o elenco que tinha o Internacional. O meio-campo internacional era Falcão, Carpegiani, Caçapava, Batista, né? Depois veio o Caçapava, tinha Escurinho, à frente era Valdomiro, Dario e Lula, né? Tinha Cláudio na direita, Vacaria na esquerda, Figueroa e Marinho de zagueiro, com Manga no gol. Quer dizer, mas ele foi buscar o Manga que tinha sido que era velho, que estava aposentado, com 40 anos de idade. O Manga foi o maior goleiro do Brasil. Fechou o gol, jogou muito no Internacional. O Internacional tinha uma forma diferente de jogar. Ele criou, ou pelo menos introduziu, não sei, posso estar errado com a informação, mas foi o primeiro cara, pelo menos que eu vi no Brasil, a fazer linha de impedimento. Isso era uma novidade na época, era uma coisa que você falava assim, mas ele falava isso e os caras saíam, era uma coisa totalmente diferente. Quando ele veio para o São Paulo, eu me lembro que tinha jogada ensaiada, nunca vi isso, até hoje nunca mais vi. Talvez não funcione, mas ele chegou a funcionar. Eu lembro que o São Paulo chegou a marcar um gol. O São Paulo tinha contratado o Edu Bala, que era o ponta-direita da história do Palmeiras, que era muito rápido, tanto é que o apelido era Edu Bala. O São Paulo começava o jogo, o São Paulo tocava a bola, não me lembro quem tocava, recuava a bola para trás para o Bezerra, que era lateral esquerdo, e o Minelli adaptou para quarto zagueiro, ele jogou muito de quarto zagueiro. O zagueiro, lá na grande área, para você imaginar o tempo, bola saía no meio campo, um tocava para o outro, jogava para trás para o Bezerra parava a bola com a canhota. Enquanto isso, sem brincadeira, Porte. O cara correndo do outro lado. O cara, os 9 que sobravam, só ficava o goleiro e o Bezerra, os 9 saíam correndo, os caras ficavam, o adversário, onde eles vão? Uma invasão. E aí o Bezerra lançava a bola e o São Paulo chegou a fazer um gol com 30 segundos de jogo, assim. Uau. Então, para a época, era algo totalmente novo. O Minelli foi o primeiro cara que eu vi na vida a substituir 2 de uma só vez. Estamos falando de 1977. Hoje é comum. 1977. Assim como as pessoas falam que o Luxemburgo substituiu no primeiro tempo, né? Então, que foi mesmo. O Minelli pôs 2 de uma única vez. Sabe? Ninguém fazia isso, sabe? De trocar e de mudar a concepção do time. E o Minelli, ele escalava o time de acordo com o adversário. Esse jogo do Mineirão, que é histórico, para que as pessoas tenham uma ideia, o Atlético Mineiro era realmente o melhor time do Brasil. O Atlético tinha 50 pontos ganhos, o São Paulo tinha 40. A diferença é de 10 pontos. O que deu, regulamento é regulamento, não dá para você discutir depois. Você assina antes de começar o campeonato. Dava o único direito que o Atlético teve, com 10 pontos a mais do que o São Paulo, que o segundo colocado, era de jogar em casa. E nem o empate beneficiava, tanto é que foi para os pênaltis, né? E aí o seu Rubens Francisco Minelli chegou para um jovem chamado Dario Pereira, e daqui a pouco eu conto a história dele, se você quiser. Não, se eu quiser não. Exigência da casa. O Dario Pereira, vem de Celeste por isso. Se não me falha a memória, jogou essa partida com a camisa 10, isso, não é? E ele chegou para o Dario Pereira, que era recém-chegado ao Brasil, e falou para ele assim, você não vai jogar. Você não vai deixar os 5 deles jogar, que era o Toninho Cerezo, que ele não sabia os nomes ainda, não sabia muita coisa, a ponto de um determinado momento, já no segundo tempo, que o Atlético não conseguia furar a barreira do São Paulo e fazer gol nem nada, o Cerezo pegar e fazer assim para dar uma cotovelada no rosto. Tem imagem, quem assistiu o jogo na íntegra vai pegar, que o Dario não desgrudava dele.
Então, assim, mais do que o Dario jogar era não deixar que o Cerezo era o cérebro da equipe. Era o cara que distribuía a bola, tanto é verdade que o São Paulino sabe disso, que o Cerezo já com 38 anos de idade fez bicampeão do mundo. o que fez no Meu São Deus, Paulo. Então, é o Minelli tem um significado muito grande. Eu me lembro que em 78 teve uma decisão aqui, não foi decisão, eu não sei se foi uma semifinal ou quartas de final, eu não me lembro, que era Botafogo de Ribeirão Preto com Sócrates, com o Zé Mário, com aquele timaço do Botafogo contra o São Paulo. E aí, o Cláudio Coutinho, que era o técnico escalado já na época para ser o técnico da Seleção Brasileira de 78, veio assistir a partida porque era uma partida de grande importância para o futebol. E eu me lembro direitinho, ouvindo a reportagem no rádio, o Coutinho falando assim, olha, se dependesse de mim, o técnico da seleção seria o seu Rubens Minelli. E só não foi por Porque- causa daquela discrepância entre Rio e São Rio e Paulo, São aquela Paulo, politicagem. É. Inclusive, ele foi anunciado como técnico pela Globo e na sequência foi o Globo ou Bandeirantes, não me lembro. E na sequência apareceu o Julite Coutinho falando que o cara que ia ser o técnico da seleção 78 era o Cláudio Coutinho. Que Esse aqui também que é uma enciclopédia, né? dos anos Que- 70. Eu tô que- deixando vocês aqui porque eu tava Não, na fralda que- ou não tinha nascido, não E lembro.